E eu tenho uma história. Quando uma pessoa conhece alguém, vai em busca de um relacionamento, de um amor, vai em busca de dias de alegria, de felicidade ao lado da pessoa. Não é legal você, antes de dormir, você liga para a namorada ou liga para o namorado? Desliga você, não, desliga você. Lembra? Começo de relacionamento, é assim que funciona. A Priscila conheceu o Paulo e achou que ia viver um romance. A Priscila, quando ela conheceu o Paulo, ela achou que ela ia viver uma história de amor. O problema é que Paulo é ciumento, Paulo é possessivo, Paulo é violento. E em poucos meses de namoro, poucos meses de relacionamento, Paulo já mostrou quem era. E Priscila falou, não é isso que eu estou buscando para a minha vida. Tanto é que Priscila um dia chegou, estava conversando com um amigo nas redes sociais e ele pegou o celular e falou, quem é esse cara? Ele falou, pô, esse cara é um amigo meu de infância. Comigo não tem amigo de infância, sou eu, passado, presente e futuro. Ela falou, não, eu conheço esse rapaz há muitos anos, éramos crianças. Ele falou, não tem relacionamento. Aí ela falou, desculpa, Paulo, acabou. Ela resolve colocar um ponto final no relacionamento. Ele fica inconformado. Paulo resolve atacar Priscila. Sabe quanto tempo durou o namoro? Apenas 6 meses. 6 meses. Paulo era ciumento, violento, agressivo, possessivo. O estopim para o término foi a amizade dela, Priscila, com esse amigo de infância. A Priscila, para você ter uma ideia, só conversava com esse amigo por rede social, não encontrava com ele pessoalmente. Quando ela decidiu colocar um ponto final na relação, ele resolveu atacar. Ele ficou de tocaia, esperou a Priscila passar e a matou. Paulo usou uma faca, deferiu vários golpes, usou também um bloco de cimento para tirar a vida da namorada. O que me chama a atenção é essa frase que você está lendo agora. A crueldade dele é tão grande que ele diz para ela, agora você não vai ficar com mais ninguém. Mas Priscila não é a única a morrer nessa história. Veja a reportagem. No velório de Priscila, de apenas 33 anos, todos estavam inconformados. Dedicada, carinhosa com todo mundo. Minha menina lutadora, vencedora. Ela jovem. Muito jovem. Ela estudou junto com meus filhos. A senhora tem ela como filha? Como filha, como neta, como tudo. Tudo. A senhora acompanhou esse relacionamento? Acompanhei. Tudo que passava com ela falava para mim, ela me ligava. O que ela falava? Ela falava que ela não era feliz com ele. Priscila, mãe de 3 filhos, conheceu o namorado Paulo, de 36 anos, na rua de casa. Pouco antes do relacionamento começar, Paulo a indicou no serviço. Priscila então passou a trabalhar na mesma empresa de hortifruti. O namoro engatou, mas durou pouco. Em apenas 6 meses, Paulo mostrou a verdadeira face. E ela falava que ele era muito ignorante, não tinha paciência com ela. Ele era agressivo, sempre ela estando certo, ele sempre falava que ele estava certo em vez dela. Ele sempre foi miserável também. Sempre que ela comprava alguma coisa para ele, ele cobrava. Ele cobrava, ela tinha que devolver o dinheiro. Ele, resumidamente, não era uma boa pessoa para ela. Por isso ela já estava querendo se separar e ela compartilhava isso com você. Isso mesmo. Ela já estava querendo separar já. E dessa vez ela ia realmente decidida. Porque relacionamento desse não dá, né? Ele não respeitava a empresa, ele brigava na frente da empresa mesmo. E não é bacana isso, né? A gente tem que respeitar, né? Pelo menos o serviço. O Paulo, então, não escondia essa agressividade nem o ciúme. O Felipe, que é marido da Grace, trabalhava exatamente no mesmo setor que o Paulo, no setor de colheitas. Ele era seu colega, ele falava para vocês por que tinha ciúme dela?
Ele comentava bastante, ele queria ser próximo dela, parecia que ele era muito agressivo com ela, ele demonstrava isso pra gente no serviço, sim. E reclamava muito da relação, muito, muito. Aí ele estava decidido a terminar também. Ele chegou em mim e falou que queria terminar a relação. Aí do nada aconteceu essa tragédia, inesperada. Estavam conversar com ela para ele não ficar com ciúme? Isso, evitava. Podia ver ninguém do lado dela que ele já se transformava. Então ele chegou a discutir, brigar com ela lá dentro mesmo? Na portaria da empresa, sim. Na portaria ele sempre estava lá querendo discutir, ela às vezes ia de ônibus, que ela ia de moto com ele. Quando ele se separava, ela ia de ônibus e ele já estava lá para discutir com ela. Sempre ele já estava lá esperando ela. E ela era uma pessoa maravilhosa, sempre rindo, brincando, nunca de mau humor, sempre de bom humor. Resumindo, ela era maravilhosa. E gostava muito dos filhos também? Muitos. Tudo para ela eram os filhos. Primeiro os filhos, depois o resto. Ela era sensacional. Tem ideia por que ele fez isso? Ela havia acabado de terminar. Isso, a ideia que eu tenho é porque ele é um infeliz, né? Para mim não é ser humano. Fazer isso que ele fez não é ser humano. Os parentes de Paulo e de Priscila moram na mesma região. Paulo pretendia morar com Priscila e ele já havia alugado um lugar para ficar com ela. Estava até comprando móveis, bem aqui, em frente à casa da família. Priscila morava ali do outro lado da rua, bem onde está aquela árvore, ao lado dos pais. Porém, apesar de estar muito apaixonada por Paulo, ela já percebia que essa relação não daria certo. Por algumas vezes, ela confidenciou para as pessoas mais próximas que o ciúme de Paulo a incomodava muito. As brigas eram sempre motivadas por conta disso. Só que Paulo não tinha por que brigar com Priscila. Então, ela decidiu que não moraria com ele, mesmo com a insistência de Paulo. Depois de algumas tentativas de separação, Priscila decidiu pôr um ponto final nessa relação. Então, ela disse para ele que iria se separar, que não queria mais. Porém, Paulo não aceitou. E isso aconteceu apenas 2 dias antes dela ser assassinada. Logo que Priscila terminou a relação com Paulo, ele passou a planejar o crime. Ele chegou a ligar no serviço, no Hortifruti, dizendo que não iria trabalhar no dia seguinte. Foi nesse dia que ele esperou Priscila sair de casa, no horário que ela estava acostumada. E ele abordou ela na rua já a facadas. Aí ele esfaqueou ela caiu no chão, né, gritando por socorro, só que ela já desfaleceu. E no momento que os vizinhos ouviram um grito, a senhora de frente, que é testemunha, ela viu os gritos e ela foi até a sacada e viu ele dando facada nela. Aí ela gritou com ele e mesmo assim ele pegou um bloco estrutural de concreto e tacou na cabeça dela, gritando, falando assim: eu te avisei que você não ia ficar comigo, você não ia ficar com ninguém. Paulo havia feito ameaças para Priscila pelo celular. Mensagens dele foram encontradas pela Polícia Civil. O que ele falava nas mensagens? Eu tô te avisando, eu falei pra você, eu vou aí conversar com você. Mas quando ele já não foi para conversar, né? Ele já foi para matar ela. Foram apenas 2 dias. Ela não teve tempo de contar para a família, ela não teve tempo de reagir, ela não teve tempo de se precaver, né? De avisar. De ajuda. De ajuda, nada disso. O que a família sabia era só do ciúme dele por conta de que ela é uma linda moça. Uma moça alegre, muito, assim, que está sempre interagindo com a família, muito simpática. Mãe de 3 filhos, né? Que ficou aí. Uma menina de 4 anos, o bebê de 2 anos e o filho de 12 anos que está aqui, que está deitadinho lá, não sai do lado do caixão da mãe, entendeu? Também já é muito sofrimento para a família. Então, pela monstruosidade do que ele fez, a gente acredita que ele tinha premeditado. Pelo fato dele ter ligado na empresa e dito que ele não ia trabalhar no dia seguinte,
a gente acredita na hipótese dele ter premeditado. A casa onde Priscila morava com os pais e com os 3 filhos fica mais ou menos onde está aquele carro estacionado. E eram por volta das 6 horas da manhã quando ela caminhava aqui por essa rua de terra. Ela seguia em direção ao ponto de ônibus, que fica a cerca de 5 minutos de distância daqui. E foi à altura deste ponto que ela foi abordada por Paulo. O Paulo também mora aqui na região, a uns 100 metros de distância, aqui na rua de baixo. E ele estava aqui esperando por ela, porque Paulo sabia o horário de trabalho. Porém, Paulo não havia ido trabalhar naquele dia. Avisou a empresa que faltaria. Ele já estava planejando o crime. Ele esperou Priscila aqui, nesse ponto, um pouco mais afastado da casa dela, e começou a discutir. Ele estava com ciúme, porque Priscila conversava com um amigo pelas redes sociais. Mas, segundo a família, esse amigo era um conhecido de infância e que não tinha nada a ver. Porém, Paulo usou isso como pretexto para brigar com a mulher. Ela tinha pedido a separação, ela tinha terminado aquele namoro de apenas 6 meses no dia anterior. Priscila não queria mais, ela estava cansada de tanta briga, tanta ameaça. Depois de uma breve discussão, ele passou a atacá-la. Foi então que a Priscila caiu aqui nesse ponto, sem chance de defesa. E a família dela, que estava em casa, conseguiu ouvir os gritos de socorro. O pai não teve tempo de socorrer a filha. Quando chegou aqui nesse ponto, ela já estava caída e sem reação. Foi a própria família que socorreu Priscila. Ela ainda chegou no hospital com vida. Os médicos tentaram salvá-la, mas não foi possível. Priscila não resistiu e morreu pelo traumatismo craniano. A família nunca soube se Priscila já havia sido vítima de violência por parte de Paulo. Já em relação ao ciúme, Paulo não tentava esconder. O pai da Priscila, mesmo muito abalado, veio aqui para conversar com a gente. Seu Felício, o senhor está com aquela imagem na cabeça. Com certeza. Os gritos da sua filha. Socorremos, pegamos, levamos ela até o hospital, eu, o meu filho e a mulher. Tá tudo, né? Vai ser difícil de sair, né? O senhor estava dentro de casa quando ouviu o grito de socorro? Dentro de casa, ouvi o grito dela gritando, para. Eu desci e fui lá, correndo lá, né, pra ver. Mas quando eu cheguei lá, ela estava moída no chão lá. Não tem mais. Aí socorremos, né? Tava viva, levamos até o hospital, tava respirando normal. Só que não teve, fizeram o procedimento lá, mas não conseguiram. E ela tinha acabado de sair para ir ao trabalho. Acabado, desceu a escada de casa, abriu o portão, andou uns 100 metros na rua, o cara pegou ela. Estava esperando lá? Esperando, com certeza. Ela tinha contado para o senhor que tinha se separado do Paulo? Ela falou para mim que ela não estava mais com ele, mas fazia 2 dias. Foi só depois do crime que a família de Priscila descobriu que o assassino já tinha passagem pela polícia por roubo e também por violência doméstica contra a ex-mulher. Tinha passagem de furto, eu tinha furtado uma caminhonete, tinha roubado um negócio de motosserra lá em Franco da Rocha. A ex-mulher de Paulo, que também mora na região com 4 filhos do criminoso, bem que tentou avisar. Mas Priscila estava apaixonada pelo namorado e não quis acreditar. Tanto mal se conheciam que quando chegou na delegacia para elaborar o boletim de ocorrência, a gente descobriu que ele tinha passagem por roubo, já foi preso, já tinha outros boletins de ocorrência sobre agressão. Coisa que a família inteira não sabia, entendeu? Ele
fingia ser uma boa pessoa. Uma boa pessoa. A única coisa que a ex-mulher dele também mora no bairro e disse que ele era um cara que não prestava, falava pra ela, né? Mas assim, ele era bom pra ela, né? Ela acreditava nele. Mulher apaixonada, ela fica cega, ela, né? Ela toma tudo, tá com ciúmes de mim, tá fazendo pra me proteger e toma tudo como por esse lado, entendeu? Ele achou que ela queria terminar porque ela estava com outra pessoa, por que era esse ciúme dele? Do que ele a acusava? Ele tinha ciúme de todo mundo, da família, por ela ser muito bonita, ser de muito boa aparência. Então ele tinha ciúme dos amigos, da família. Ele não relatou assim para a família o motivo. Ele só falou que era por ciúmes, né? Perto de onde está aquela construção foi onde aconteceu o crime, só que na rua de cima. E bem aqui nessa rua onde estamos, a menos de 100 metros de distância, existe esse terreno baldio. Então foi aqui que Paulo tentou se esconder logo após ter assassinado a ex-companheira. E daqui, pelo celular, ele conseguiu acompanhar toda a repercussão do caso, que foi imediatamente divulgado. Aqui, cerca de 12 horas depois, um corpo foi encontrado. Quando pessoas que o conhecem chegaram até o local, foi possível reconhecer. Era Paulo. Ao lado dele existia um galão. Ele teria ingerido soda cáustica. Isso que eu falei para as meninas que trabalham com ela, que são todas jovens igual a ela, que fica um alerta para elas, né? Qualquer sinal de agressão, de violência verbal, qualquer tipo de ameaça, ciúme, qualquer coisa desse tipo, para terminar o relacionamento, avisa a polícia, avisa a mãe, fala com a família, entendeu? Para não acabar numa tragédia dessa, que é muito grande, acabou com uma família, deixou 3 filhos sem mãe.